Zika vírus começou a ganhar uma importância maior com o advento no Brasil, inicialmente, dos casos de microcefalia. Tanto que a Organização Mundial de Saúde declarou emergência internacional, o Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública, lembrando, essa emergência internacional e de saúde pública no Brasil foi por conta do aumento dos casos de microcefalia, não foi pela epidemia propriamente do Zika vírus. Mas o que é microcefalia? Microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Nesse caso, o bebê ele nasce com um perímetro cefálico menor que o normal. O correto seria você avaliar perímetro cefálico frente à idade gestacional e ao sexo do paciente. No dia 9 de março de 2016, o Ministério da Saúde ele atualizou os dados do que considero de dados prováveis de microcefalia. Então, para o Ministério da Saúde, 31,9 centímetros de diâmetro para meninos e 31,5 centímetros de diâmetro para menina, isso perímetro cefálico, então uma medida igual ou inferior a esse valor é considerado um caso suspeito de microcefalia. Esses valores eles são considerados apenas para nascidos vivos com 37 semanas ou mais. Esses dados eles foram atualizados em março. Até dezembro de 2015 os dados eram outros. Então, 33 centímetros de diâmetro cefálico. De 33 para baixo eram casos suspeitos. Então, muitas crianças foram notificadas com microcefalia e após o estudo mais apurado do caso, essa microcefalia ela não foi definida. Mas será que é só Zika vírus que provoca a microcefalia? Não. Diversos outros agentes provocam microcefalia. Diversos agentes infecciosos também provocam microcefalia, como sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simples, HIV, entre outros. Hoje nós já sabemos que a microcefalia ela está muito bem associada ao Zika vírus, né? Sabemos que o vírus ele possui um tropismo, possui uma atração pelo sistema nervoso central, mas ele não provoca só microcefalia. Diversas outras alterações no sistema nervoso central já foram associadas à infecção pelo Zika vírus. Então, nesse slide, vocês podem observar dados acumulados, dados de 2015 até 15 de outubro de 2016. Então, o total de acumulados notificados no Brasil foram de 9.862 casos notificados de microcefalia. Desses 9.862, 3.035 permanecem em investigação e 2.063 foram confirmados, casos realmente de microcefalia. 4.700 já foram descartados. A região Nordeste ainda é a região do país com o maior número de casos confirmados de microcefalia, notificados de microcefalia. Então, 67,2% dos casos são na região Nordeste. Mas a região Sudeste vem logo depois, com 1.924 casos notificados, o que corresponde a 19,5% dos casos notificados de microcefalia. Quem está acompanhando a epidemia desde o início pode observar que houve um aumento do número de casos de notificação, não só de microcefalia, como lesões de sistema nervoso central na região Sudeste. Há um tempo atrás, até 2015, início de 2016, a grande maioria, mais de 90% dos casos, eles estavam concentrados somente na região Nordeste. Rio de Janeiro, nós temos notificados cerca de 771 casos. No estado de São Paulo, 727 casos notificados de microcefalia. No estado de São Paulo, 149 municípios já notificaram casos de microcefalia, e desses 44 casos já foram confirmados. Dos 9.862 casos notificados, 490 evoluíram para óbito fetal ou neonatal, sendo que desses 490, 222 ainda permanecem em investigação. 171 foram confirmados para microcefalia e ou alterações do sistema nervoso central, sugestivo de infecção congênita, e 97 ou 20% dos casos já foram estudados e descartados.
Que o vírus, a Zika, ele é transmitido por via perinatal, nós já sabíamos desde a epidemia na Polinésia Francesa, como é mostrado nesse artigo aqui, de 2014, que o vírus possui tropismo pelo sistema nervoso central. O primeiro artigo que comprovou essa atração do vírus pelo sistema nervoso central é datado de 1971. Mas em 1971 ninguém falava de Zika vírus. Então esse artigo acabou ficando no esquecimento. E agora, com o advento da epidemia, ele foi resgatado e corrobora com as informações atuais de que o vírus realmente ele possui um tropismo, uma atração pelo sistema nervoso central. Esse artigo aqui ele serve como um divisor de águas quando nós falamos de associar o Zika vírus a casos de microcefalia. Isso foi um artigo publicado no New England Journal of Medicine em 10 de fevereiro de 2016. Então, ele fala de uma mulher que viveu no Brasil desde 2013, ela era voluntária de uma ONG lá no Rio Grande do Norte. Essa mulher, ela engravidou no Brasil e iniciou o seu pré-natal aqui no Brasil. Ao final do primeiro trimestre, essa mulher ela apresentou um quadro de febre e de racho cutâneo. Ela retornou para o seu país de origem, a Eslovênia, quando fez uma ultrassonografia ali próximo da 30ª semana e constatou microcefalia e calcificações no cérebro do bebê. Isso foi em outubro de 2015, ocorreu então interrupção da gravidez dessa mulher e após a análise por biologia molecular, PCR em tempo real, do cérebro fetal foi constatada a presença do Zika vírus. Mas esses casos de microcefalia, eles só ocorreram no Brasil? Provavelmente não. Nós tivemos a epidemia na Polinésia Francesa, mas como naquela época não se associava Zika vírus a casos de microcefalia, o que estão sendo feitos agora? Estudos retrospectivos para tentar identificar a microcefalia durante o período da epidemia. O que se sabe hoje é que a Polinésia Francesa, que é um local pequeno, um país pequeno, tinha em média um caso de microcefalia por ano. E durante o período da epidemia, observaram 17 casos por ano, então que já pode mostrar uma possível associação também ao aumento do caso de microcefalia com a epidemia de Zika vírus. Esse é um outro artigo publicado também em 2016, em que mostra lesões oculares em 10 de 29 crianças com microcefalia, aqui na Bahia, no Brasil. Esse é um artigo também bastante interessante, publicado em 11 de março de 2016, em que ele mostra que nos locais onde ocorre a epidemia do Zika vírus, onde eu tenho transmissão do Zika vírus, a quantidade de casos de microcefalia tende a ser maior, cerca de 2,8 para cada 1.000 nascidos vivos, e nos locais onde eu não tenho transmissão do Zika vírus, esse número é de 0,6 para cada 10.000 nascidos vivos. Esse é um artigo publicado também em 2016, em março de 2016, que nos deixa bastante preocupados. Foi um artigo publicado também no New England Journal of Medicine, em que ele acompanhou 88 mulheres entre setembro de 2015 e fevereiro de 2016. Dessas 88 mulheres, 72 ou 86% delas estavam infectadas com Zika vírus. E essa infecção ela ocorreu entre a 5ª e a 38ª semana de gestação. E os resultados foram bem complicados, bem graves. Nós tivemos mortes fetais em 2 fetos, restrição do crescimento com ou sem microcefalia em 5 fetos, calcificações ventriculares ou outras lesões do sistema nervoso central em 7 fetos e alterações no líquido amniótico, fluxo da artéria cerebral ou umbilical em 7 fetos. Então, o artigo ele concluiu possibilidade de anormalidades neurológicas sem microcefalia associado ao Zika vírus durante a gravidez, independentemente da idade gestacional no momento da infecção. Esse artigo ele mostra que, independentemente do período de infecção,
existem sim riscos para o feto. Tanto que o CDC ele já reconhece a relação entre o Zika vírus e a microcefalia. 6 países tiveram aumento no número de casos de microcefalia, possivelmente associados à doença. Então, Brasil, Colômbia, Cabo Verde, Polinésia Francesa, Martinica, Panamá. Com o advento da epidemia pelo Zika vírus, nós tivemos um aumento no número de casos da chamada síndrome de Guillain-Barré. Mas o que é a síndrome de Guillain-Barré? A síndrome de Guillain-Barré é uma doença neurológica autoimune em que o organismo ele produz anticorpos contra a bainha de mielina. Pode provocar fraqueza muscular generalizada, onde nos casos mais graves até paralisia muscular respiratória. É uma síndrome que, se tratada adequadamente, o paciente ele vai apresentar pouca ou nenhuma sequela. A etiologia dessa síndrome, cerca de 2/3 dos casos são por origem infecciosa, mas nós temos também traumas, cirurgias, linfomas, entre outras causas responsáveis pela chamada síndrome de Guillain-Barré. Então nós temos vírus da Epstein-Barr, citomegalovírus, HTLV1, HIV, o próprio influenza pode provocar síndrome de Guillain-Barré. Dengue, chikungunya, desde a década de 60 nós sabemos que existe a possibilidade do paciente também desenvolver a síndrome de Guillain-Barré. E o Zika vírus, desde 2007, quando nós tivemos as epidemias na Micronésia e depois na Polinésia Francesa, nós já observamos um aumento no número de casos de pessoas com a síndrome de Guillain-Barré. Então, hoje, nós sabemos que, dentre as manifestações neurológicas, a síndrome de Guillain-Barré é uma das mais frequentes. Então, esse artigo que foi publicado em 2013, um estudo feito durante a epidemia na Polinésia Francesa, mostrou o aumento do número de casos de Guillain-Barré naquela população associados à epidemia. Isso aqui é um gráfico bem interessante que mostra os casos de Guillain-Barré e associando a epidemia do Zika vírus. Então aqui nós temos na linha os casos de Zika vírus. Quando eu não tinha Zika vírus circulando na Venezuela, eu não tinha, ou um número muito pequeno de casos de Guillain-Barré, e conforme os casos de Zika vírus vão aumentando, nós aumentamos também o número de casos de Guillain-Barré na população venezuelana. Esse é outro artigo interessante, publicado em março de 2016, em Guadalupe, no Caribe, em que mostra uma outra síndrome neurológica também associado à epidemia, à infecção pelo Zika vírus. Então é a chamada mielite aguda, um paciente que apresentou a mielite aguda, paciente de 15 anos, também associado à infecção por Zika vírus. Transmissão sexual do Zika vírus. Então, hoje está bem descrita esta forma de transmissão. O primeiro artigo que fala dessa, naquela época, possível transmissão hoje bem estabelecida por contato sexual foi esse, publicado em 2011. Ocorreu nos Estados Unidos. Um homem que foi para uma zona em que ocorria a transmissão do vírus, se infectou nesse local, voltou para os Estados Unidos, não estava apresentando sintomatologia nenhuma ainda, e aí manteve relações sexuais com a mulher dele. Após um período, este homem começou a apresentar sintomatologia, então ele não teve mais contato sexual a partir daí com a mulher, e logo depois essa mulher apresentou a sintomatologia característica do Zika vírus. Essa mulher nunca havia saído dos Estados Unidos, eu não tinha transmissão do Zika vírus nos Estados Unidos ainda, no momento, então a única forma desta mulher ter se infectado foi por contato sexual. Esse foi um estudo publicado recentemente, em que mostra que o Zika vírus ele permanece viável na vagina, numa concentração de possível transmissão por cerca de 14 dias, tanto que 8 países já notificaram a transmissão sexual do Zika vírus, como Argentina, Chile, Estados Unidos, França, Itália, Nova Zelândia, Peru e Portugal. Nesses locais eu apresentei casos de Zika vírus, mas eu não tinha o vetor, então a provável forma de contaminação de transmissão foi pelo ato sexual. Tanto que se você entrar no site do CDC americano,
ele já orienta que se utilize preservativos durante o contato sexual. E o que é orientado hoje pela Organização Mundial de Saúde? Então, se você está numa área com transmissão do Zika vírus, a OMS ela orienta que se faça uso do preservativo para evitar esta forma de transmissão. Se você retorna de uma área com transmissão do Zika vírus, mas não apresenta sintoma nenhum, a OMS orienta que você utilize preservativo com seus parceiros por cerca de 8 semanas. Mas se você retorna de uma área de transmissão do Zika vírus e apresenta sintomatologia, a OMS ela orienta que você utilize o preservativo por cerca de 6 meses. Outra forma de transmissão do Zika vírus é através de sangue contaminado. Isso já havia sido descrito durante a epidemia na Polinésia Francesa. Um estudo feito entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014, ele identificou sangue contaminado com Zika vírus, uma positividade de cerca de 3%. No Brasil já foram identificados casos também no Rio Grande do Norte, na Bahia, entre outros. Isso aqui foi a Fiocruz, bem próximo do Carnaval, ela informou que identificou o Zika vírus ativo numa concentração de possível transmissão na saliva e na urina. Eu lembro que isso aqui foi bem próximo do Carnaval e foi um alvoroço, né? Eu conheço várias pessoas que cancelaram o Carnaval, foram para um retiro espiritual com medo de pegar Zika vírus, porque a Fiocruz havia acabado de informar que identificou o Zika vírus numa concentração elevada na saliva. Logo depois, diversos pesquisadores do mundo contestaram essa informação, e hoje o que nós temos de mais plausível é que realmente o vírus está presente nos fluidos biológicos, mas essa concentração, essa quantidade de vírus nesses fluidos biológicos, ela é mais importante para fins de diagnóstico. Então nós sabemos que o vírus está na urina, ele está no leite materno, na saliva. Estudos realizados na Polinésia Francesa não identificaram a replicação do vírus em leite humano. Não existe nenhuma orientação para que se evite a amamentação por conta de risco de transmissão do Zika vírus. Mas o que foi que aconteceu com o Zika vírus? Um vírus que até algum tempo pouca gente levava a sério, um número de casos muito pequenos no mundo, e de uma hora para outra nós tivemos epidemias na Micronésia, na Polinésia Francesa, no Brasil, na América do Sul e em vários outros lugares do mundo. Então, alguns estudos mostram que o vírus ele sofreu possivelmente recombinação genética, ele se adaptou a novos vetores, a novas formas de transmissão. O Instituto Evandro Chagas, aqui no Brasil, em parceria com a Universidade de Houston, no Texas, eles estão responsáveis, são um dos grupos responsáveis pelo desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o Zika vírus. O governo americano e o governo brasileiro fizeram um acordo para que várias etapas dessa vacina, se fossem necessárias, que sejam suprimidas para que nós tenhamos uma vacina eficaz o mais rápido possível. Mas uma coisa é certa, a vacina ela não aparece da noite para o dia. Eu ainda acredito que nós teremos ainda alguns anos até que tenhamos uma vacina eficaz contra o Zika vírus. E o que nós podemos fazer para combater essas epidemias? Bom, nós estamos repetindo o que o Oswaldo Cruz fez no início do século XX. Nós estamos combatendo o vetor para tentar controlar essas epidemias. Isso aqui foi um artigo publicado na Colômbia, em que, segundo os autores, o paciente ele estava infectado ao mesmo tempo por dengue, chikungunya e zika. Então é mais ou menos aquele ditado, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Mas esse artigo ele foi muito contestado, e hoje o que nós sabemos é que é praticamente impossível que você consiga ficar infectado ao mesmo tempo pelos 3 vírus. Ainda temos muitas dúvidas: qual a relação causa-efeito com microcefalia após a infecção. A imunidade criada ela é permanente.
qual o período de viremia, quanto tempo após a infecção a mulher pode engravidar. O período mais crítico é antes das 12 semanas, aquele estudo que eu mostrei para vocês, que foi feito no Rio de Janeiro, mostra que não. Independente do período de gestação, existe risco para o feto. O vírus está em expansão. Os estudos mostram que na América, no continente americano, no hemisfério sul, o vírus ele não está mais em expansão. O número de casos ele tende a diminuir. A nossa grande preocupação neste momento é o hemisfério norte do mundo. Então ainda são muitas dúvidas, mas nós temos um grande número de estudos em execução e a gente espera que num curto período a gente consiga, num curto período de tempo, nós consigamos responder a todos estes questionamentos acerca desse vírus. Uma coisa é certa, junto com a epidemia do Zika vírus, nós temos uma epidemia de informações desencontradas. E o farmacêutico, como profissional da área da saúde de mais fácil acesso, ele tem que estar preparado para orientar a população de que não existem estudos nenhum que comprovem, por exemplo, que larvicida, inseticida provoca microcefalia, que vacina vencida provoca microcefalia. Não existem nenhum estudo que comprovem esse tipo de associação entre microcefalia e essas substâncias. Então, o farmacêutico ele tem uma obrigação importantíssima de orientar o paciente quanto às doenças, as suas fases, os riscos da automedicação, isso é importantíssimo. A sintomatologia das três é muito parecida, nós sabemos do risco de utilização de ácido acetilsalicílico, de anti-inflamatórios não esteroidais, por conta do risco de dengue hemorrágica. Então nós temos que orientar muito a população quanto ao risco da automedicação. O farmacêutico ele tem que estar preparado para identificar sinais e sintomas, principalmente aqueles associados às formas mais graves, orientar a população quanto aos cuidados em domicílio, quanto à prevenção, utilizando sempre fontes confiáveis para essa orientação. Por fim, eu gostaria de agradecer muito aos colegas que acompanharam esse vídeo, agradecer ao Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, Dr. Pedro Menegassi e toda a sua diretoria. Para mim foi um prazer participar desse vídeo, tratando de um assunto tão importante para a saúde pública, que são essas 3 arboviroses que estão acometendo o Brasil nesses últimos anos. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.